Oi, gente, boa noite. Hoje está sendo o dia mais tenso desde o início da pandemia em março do ano passado. Chegamos ao segundo pico da doença, com hospitais lotados e falta de oxigênio para atender os pacientes internados. Momentos de extrema tensão para os pacientes e para os parentes dessas famílias que estão em busca de informações. Momento de preocupação e de exaustão para os profissionais da saúde que buscam formas de tentar exercer o juramento de salvar vidas. Momento de empatia de todos nós profissionais da imprensa, que ouvimos o desespero das famílias e tentamos trazer as informações da forma mais correta possível para que a desinformação não seja mais um problema para quem já tem tantos. É um momento em que a gente precisa de calma para entender o real cenário do nosso estado e também da nossa capital. Esse é o nosso compromisso com você, especialmente nesse Jão 2 de hoje. Nós vamos te mostrar a solidariedade de quem pôde doar cilindros de oxigênio para as unidades de saúde. Parentes de pacientes e empresas da iniciativa privada doaram cilindros de oxigênio para manter o atendimento aos pacientes. Solidariedade entre estados, o Ministério da Saúde e o governo anunciaram o início de transferência de pacientes para outras cidades. Entra em vigor novo decreto que institui toque de recolher das 7 da noite às 6 da manhã. E você vai ver o que foi dito na reunião entre Ministério da Saúde e prefeitos sobre o início da vacinação já na semana que vem. A gente precisa falar sobre prevenção, porque somente a consciência de cada um e as medidas de prevenção podem reduzir a propagação do novo coronavírus. O governador do Amazonas anunciou hoje um toque de recolher aqui na capital. Nós vamos ampliar. Durante uma live agora há pouco, o governo do Amazonas divulgou os dados de hoje da pandemia. E aí eu quero chamar a sua atenção para os números das últimas 24 horas. Vem comigo aqui nessa tela, que a gente atualizou aqui a quantidade de casos confirmados, que é a maior que a gente já mostrou aqui para você. Somente nas últimas 24 horas, 3.816 novos casos. Com isso, a gente chega a um total de 223.360. Outro número que também choca bastante ao ver a quantidade de mortes nas últimas 24 horas. Foram 44 pessoas. 7 mortes que já tinham acontecido em outros dias, mas que estavam sob investigação, tiveram a confirmação da causa da morte também. Portanto, a gente já está perto das 6.000 vidas perdidas para a doença, são 5.930. 2.205 pessoas estão internadas ainda aqui no estado do Amazonas. Esse é o único dado positivo que a gente tem de tudo isso para te mostrar, que é de quem conseguiu vencer a doença e já está em casa, superou até o período de transmissão. 189.226. Mas olha, quero te mostrar, como hoje é quinta-feira, sabe que a gente sempre fecha a nossa semana de apuração na quinta, porque vem da sexta-feira, que foi o primeiro caso, lá em 13 de março, até quinta-feira dá 7 dias, certo? Pois a gente acompanha semana a semana desde março. Aqui, a gente está acompanhando o pico primeiro. A gente teve na 11ª semana 10.779 casos. Até então tinha sido a semana com mais casos apurados. Olha esta semana que está encerrando hoje. 14.562 casos, um aumento de 87% em relação à semana passada. A gente está hoje, portanto, dia 14, faz as contas de quanto tempo passado das festas aí de fim de ano, de Natal e de Ano Novo. E a gente com esse pico de casos confirmados aqui no estado do Amazonas. Vamos fazer o seguinte? Uma pausa agora para a gente, para o intervalo, só para você tomar uma aguinha e volta já, porque ainda hoje nós vamos trazer informações sobre a suspensão do Enem, sobre a vacinação, mas agora eu quero compartilhar com você um pedido feito por um enfermeiro que estava internado e recebeu alta para continuar o tratamento em casa. Fica em casa, gente. Fica em casa. Bora acabar com isso. Ninguém merece passar tudo que a gente está vendo acontecer. Fique em casa. Finalmente saiu definição sobre o Enem aqui no Amazonas. Assunto para a gente atualizar ao vivo com a Roberta Bindá. Boa noite, Roberta.
Oi, Luana, boa noite para você de casa. A Justiça Federal do Amazonas decidiu pela suspensão do Enem aqui no estado, até que dure o estado de calamidade pública. Só, Luana, que a Advocacia Geral da União, que representa o governo federal, já recorreu dessa decisão. Bom, a gente volta já para falar sobre uma reunião que aconteceu hoje para definir o início da vacinação. A gente volta em instantes, tá? São 6h38. Que chuva essa de hoje, né? A gente vai aproveitar para falar sobre isso com a Raíssa Coutinho, que já está aqui no estúdio. Teve ocorrência hoje registrada por causa de tanta água, né? Isso mesmo, Luana. 5 ocorrências registradas pela Defesa Civil. Boa noite para você, boa noite a todos. E nós preparamos essa tela para vocês conseguirem visualizar também o que foi registrado hoje. Teve uma cratera dentro de residência no bairro Nossa Senhora de Fátima, risco de desabamento no bairro Cidade de Deus, 2 registros de alagação no bairro Dom Pedro e Compensa 2, e teve também deslizamento de barranco no Aliança com Deus. Para amanhã, essa estabilidade deve continuar para todo o Amazonas e aqui na capital e também região sudeste, a previsão é de formação de muitas nuvens com chuvas a qualquer hora, inclusive acompanhadas de trovoadas. Para essa outra área do mapa que vem da região central, oeste e também parte da região sul, também deve chover nos períodos da manhã e tarde e o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado. Para a região norte é que o sol deve aparecer entre poucas nuvens e também tem previsão de chuvas, viu, Luana? Haja chuva. Obrigada, Raíssa. Amanhã a gente se fala de novo. Até lá. Bom, você sabe que a gente vai seguir na cobertura da pandemia, checando todas as informações para compartilhar com você de casa. Muito obrigada pela confiança e pela companhia. Para você de casa, uma ótima noite. A gente se despede com imagens do aeroporto Eduardo Gomes, porque nós estamos monitorando a saída, o embarque, portanto, dos pacientes. Até amanhã.